Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 45, para vocês aí do sexto ano. Bem, pessoal, hoje nós vamos conhecer o hipismo. O hipismo é uma perfeita combinação entre o atleta e o cavalo, numa modalidade milenar e recente, pelo menos a sua história, como uma modalidade olímpica. E olha aqui, uma prova sendo realizada, uma bela foto, pessoal? Olha como esses animais são cuidados e valem muito dinheiro, inclusive devem ter um bom valor sentimental também. Lógico, Mas seguindo agora, vamos conhecer a história do hipismo. Então, a ligação entre o homem e o cavalo é milenar. E o primeiro tratado de que se tem notícia sobre o adestramento de cavalos para fins militares remonta a 1360 anos antes de Cristo. Foi elaborado por Quiculis, um hábil adestrador e professor de equitação do antigo reino de Mitanni, localizado em uma região que hoje abriga parte das terras da Turquia, da Síria e do Iraque. Apesar de terem sido usados para fins militares por séculos e em diferentes regiões do planeta, os cavalos ganharam posição de destaque nas Olimpíadas da Grécia Antiga. Há relatos de que a famosa corrida de bigas, impulsionadas, puxadas por 4 cavalos, foi incluída na edição das Olimpíadas de 648 a.C. A arte de saltar com cavalos como competição tem a sua origem no século XIX. Depois que conjuntos formados por cavaleiro e cavalo já tinham o hábito de saltar durante as caçadas. Em 1868, a Real Sociedade de Dublin, em Bellsbridge, promoveu uma prova de salto em altura e outra de salto em distância, com o objetivo de testar a capacidade dos cavalos de caça. Alguns anos depois, em 1881, a mesma Real Sociedade de Dublin voltou a inovar e desenvolveu o que serviria de molde para competições atuais. Foi criada uma pista em que os conjuntos, nome dado a um par formado por cavalo e cavaleiro, ou amazona. Então, criada uma pista em que os conjuntos tinham que superar 4 obstáculos. 2 deles eram fixos e um se apresentava como uma parede de pedra e o outro consistia em uma espécie de tanque d'água escavado no solo. Então, pessoal, Dublin é uma cidade na Europa, naquele arquipélago que seria, naquela ilha que seria a Inglaterra, Irlanda, se não me engano, Demos uma olhadinha no mapa mais tarde. No início do século XX, o italiano Federico Caprilli revolucionou a técnica de saltos com cavalos ao desenvolver um refinado método que até hoje é adotado. Segundo a sua teoria, o cavalo corre melhor quando tem liberdade de movimentos e principalmente se conseguir estender o pescoço. Assim, Caprilli criou uma técnica para que o animal não sofresse com o puxar das rédeas, permitindo que o cavaleiro pudesse saltar sentado sem precisar inclinar-se para trás. A técnica foi batizada de assento adiantado e, por conta dela, Caprilli é considerado o pai da equitação moderna. Como esporte olímpico, o hipismo foi disputado pela primeira vez nos Jogos de 1900, em Paris, com as provas de saltos. A modalidade só retornou às Olimpíadas em 1912, em Estocolmo, tendo depois disso aparecido em todas as edições. As provas são: a modalidade se divide em hipismo salto, hipismo adestramento e CCE, que é o concurso completo de equitação. Vamos conhecer agora algumas curiosidades sobre esse esporte. E olha só, gente, que bela imagem também
num corredor, num conjunto, né, fazendo a sua prova. Terceira idade. O hipismo registra dois dos atletas mais velhos de todos os tempos na disputa dos Jogos Olímpicos. Em 1936, durante as Olimpíadas de Berlim, na Alemanha, o austríaco Arthur von Congrats tinha 72 anos e 59 dias quando participou das provas. Ele é o segundo atleta mais velho da história olímpica, perdendo apenas para o atirador sueco Oskar Schwann, que tinha 72 anos e 281 dias, né, quando disputou os Jogos da Antuérpia em 1920. Entre as mulheres, a amazona britânica Lorna Johnston é disparada a mais velha a ter disputado uma Olimpíadas. Ela tinha 70 anos e 6 dias quando competiu em Munique, em 1972. A segunda mais velha de todos os tempos é a canadense Marjorie Saunders, praticante de tiro ao arco, que também em Munique, em 72, competiu aos 59 anos e 184 dias. Olha só, hein, gente, eu ainda tenho tempo então, né? Vamos lá, voltando, né? Jogos em 2 países ao mesmo tempo. Outra curiosidade aqui que nós temos sobre o hipismo, né? O hipismo provocou um fato inusitado durante as Olimpíadas de Melbourne, em 1956, na Austrália, que jamais se repetiu em toda a história dos Jogos. Naquele ano, o governo australiano, temendo a contaminação de seus rebanhos, impôs que todos os cavalos e éguas que competissem nas Olimpíadas fossem submetidos a uma quarentena longe de seus tratadores. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, né, decidiu então que as provas das Olimpíadas de 1956 de hipismo não seriam disputadas em Melbourne. Assim, as competições da modalidade ocorreram em Estocolmo, na Suécia. Que coisa, né, gente? Vamos lá. Homens e mulheres competindo juntos. O hipismo é a única modalidade olímpica em que homens e mulheres competem juntos na disputa por medalhas, nas provas mistas, em condições de igualdade, né? Então, pessoal, acessem também, né, o site da Confederação Brasileira de Hipismo. Quem quiser conhecer, tirar mais informações, conhecer um pouquinho mais sobre esse esporte. Vamos agora ver algumas regras, né? Desvendar informações no infográfico sobre as competições de hipismo, tá? Um infográfico na Rede do Esporte. Então, aqui pelas regras, né? Há 3 modalidades olímpicas. Salto, o CCE, que é o concurso completo de equitação, né? E o adestramento, que podem ser disputados em equipes ou individualmente. No salto, na prova de salto, o atleta precisa passar por uma sequência de obstáculos que ficam espalhados por uma pista. A cada falta, o cavaleiro pode receber punições. Adestramento. No adestramento, o cavaleiro, sem falar com o cavalo, executa, né, orienta a execução de uma série de movimentos como círculos e diagonais, entre outros. A CCE, né, que é provas de salto, adestramento e cross-country, ela engloba todas essas provas, né, e é preciso passar por obstáculos que simulam elementos naturais, como troncas, cercas, subidas e descidas. Essa prova é disputada em 3 dias. Glossário, para a gente conhecer aqui as palavras, né, da modalidade, alguns termos. Conjunto é a dupla formada pelo cavaleiro e pelo seu cavalo. Muro é um tipo de obstáculo geralmente feito de madeira. Paddock, próximo atleta a competir. Forfeit, desistência de um atleta da prova. Oxer é um tipo de obstáculo com 2 varas paralelas, sendo uma mais alta que a outra. Paralela, tipo de obstáculo com 2 varas de mesma altura e paralelas. Refúgio, desistência do cavalo na hora de executar um salto. Então, pessoal, conhecemos, né, hoje o hipismo. Para concluir a nossa aula de hoje, conhecemos o hipismo,
Conhecemos também um pouco sobre a sua incrível história, alguns fatos, muitas características incríveis dessa modalidade espetacular. Conhecemos alguns personagens e sua participação nas Olimpíadas. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de